Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos abordar o futebol profissional de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do Brasil. Vamos focalizar também o esporte amador, de modo especial os Jogos Abertos de Santa Catarina, evento que vai ser realizado este ano em Blumenau no período de 20 a 30 de novembro. Esta semana, inclusive, foram lançados o JASC na cidade de Blumenau. Essa semana também a seleção brasileira jogou um amistoso e acabou derrotada na Basileia 1-0 para a Suíça. Semana onde ficou definida a realização da Copa Santa Catarina. Teremos, pelo menos no primeiro encontro, ficou definida a participação de 3 equipes, entre elas o Clube Atlético Metropolitano. Por falar no Metropolitano, a equipe de Blumenau tem compromisso decisivo neste domingo, 4 horas, no interior do estado do Rio Grande do Sul, diante do vice-campeão daquele estado, o Grêmio Esportivo Lajadense. O Blumenau volta a campo neste sábado, quando recebe o Jaraguá em jogo válido pela 3ª rodada da divisão de acesso. Na abertura do programa, vamos focalizar o evento que ocorreu esta semana em Blumenau, o lançamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nós vamos lá acompanhar, verificar de perto, acompanhe a matéria. Em clima de contagem regressiva, assim ocorreu o lançamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira à noite no Teatro Carlos Gomes. Após 10 anos, Blumenau volta a receber a competição. E a realização aqui dos Jogos Abertos é de fato uma oportunidade, em primeiro lugar, para reviver grandes tempos, resgatar a memória de pessoas que se doaram a essa causa. E por outro lado também irradiar, disseminar, né, o exemplo através do esporte, o esporte que é uma alavanca para oportunidades, para bons exemplos, e o fato de ter os Jogos Abertos aqui também nos faz ter uma conotação de buscar o envolvimento cada vez mais da comunidade. A promoção dos Jogos Abertos é de responsabilidade do governo do estado, que espera em Blumenau resgatar a imagem do evento. Esse é o objetivo. Eu acho que os Jogos Abertos nunca deixou de ser um produto, ele nunca perdeu em qualidade, mas perdeu muito em visibilidade. E a visibilidade é fundamental, não para a marca do governo, mas para fazer do esporte efetivamente uma ferramenta social. Esse é o objetivo final. A ligação de Blumenau com o esporte amador é marcada pelas conquistas. Foram 39 vezes em 52 edições dos Jogos Abertos. Ao ver aqui esse auditório repleto de jovens que ainda se dedicam à prática do desporto, isso me deixa muito feliz em ter sido um dos elementos que sedimentou esse caminho. Enquanto a organização começa a contagem regressiva e prepara o evento, milhares de atletas já estão em busca de vagas para os Jogos Abertos de Santa Catarina. A expectativa é de que Blumenau receba 5.300 atletas de 80 municípios. Foi inédito para nós ano passado ganhar esse título. Então a gente quer continuar nesse topo do pódio e a gente está treinando bastante, batalhando para que isso aconteça esse ano. Sempre é emocionante, né, se preparar para os Jogos Abertos, ainda mais competindo em casa. O coração bate um pouquinho mais forte agora no lançamento dos Jogos Abertos. O maior evento poliesportivo da região sul do Brasil acontece de 20 a 30 de novembro. A Câmara de Vereadores acredita no esporte e aposta no reconhecimento de Blumenau como cidade-sede. Todos de olho nessas medalhas e nesse troféu. O Poder Legislativo não poderia estar ausente deste momento, até porque o vereador Beto é o nosso representante nessa comissão organizadora e um dos nossos defensores para a vinda dos Jogos Abertos para a cidade de Blumenau, e por isso fiz questão de, em nome do Poder Legislativo, estar presente também nesta noite. Penso que vai dar uma renovada nos Jogos Abertos de Santa Catarina, já que ele, em certos momentos, apresenta um pouco desmotivado, e Blumenau tem as características de botar os Jogos Abertos como um elemento de confraternização do Estado. E com certeza, nesse sentido, Blumenau vai dar um show. Começou então a contagem regressiva para a realização da edição 53 dos Jogos Abertos de Santa Catarina este ano em Blumenau. O evento acontece de 20 a 30 de novembro. Vamos acompanhar agora um vídeo que resgata um pouco da grande história vencedora de Blumenau e o que se pode esperar em termos de projeção para os Jogos Abertos este ano.
Blumenau é o melhor lugar do mundo para se viver. Blumenau é minha vida. Blumenau é Blumenau. O amor que eu tenho por uma cidade é Blumenau e acabou. Blumenau é tudo. Blumenau é a minha terra, né? Estou aqui já há 35 anos e tudo isso em função do motor do esporte catarinense, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu escutava o Rodolfo Sestrei no rádio, os resultados dos jogos, então ali começou a despertar muito interesse em toda a situação. Uma das grandes façanhas da minha carreira foi, primeiro, carregar a tabuleta de futebol de salão em 1962 no estádio do Grêmio Esportivo Olímpico. Eu arremessava dardo, eu corria algumas 110 com barreira, eu jogava voleibol, jogava basquete e as minhas peladas de futebol. Em 1968, eu estava um dia na piscina do Guarani e lá tinha uma equipe treinando. E essa equipe era a equipe de natação de Blumenau. E aí sim veio o sonho de ser um atleta de Jogos Abertos. Com 12 anos eu comecei a treinar na antiga CME de Blumenau. E com 14 anos eu fui para o meu primeiro Jogos Abertos em Caçador. Ele é o início de tudo, é aquilo que num primeiro momento todos almejam. E eu consegui, através dos Jogos Abertos, poder chegar até aí a uma Olimpíada. Desde pequeno ele sempre fala do atletismo e das conquistas dele e tal, e talvez por isso eu criei um gosto pelo esporte. Eu me espelho nele, né? Tentar seguir os mesmos passos, chegar onde ele chegou. Ter 2 filhos, né? E conseguir, né, que eles seguissem, né, essa opção, né, de ser atleta é realmente fantástico, é fantástico. Ela era uma atleta, quando estava no treinamento e nos jogos, não era a esposa, era a atleta. O esporte nasce, na nossa família já estava os pais atletas, e a Tatiana, quando eu parei de jogar voleibol, eu fui fazer tênis e ela foi comigo, era pequenininha e gostou e ficou, para o desgosto do pai que queria que ela jogasse vôlei, né? Os Jogos Abertos está muito presente na vida do blumenauense, na vida da cidade. Blumenau se honra em fazer as coisas bem feitas. Acho que é a grande oportunidade que nós temos de reafirmarmos o nosso nome no esporte amador de Santa Catarina com o advento desses Jogos Abertos. Eu acho que os Jogos Abertos têm 2 corações, é os Jogos em si e a cidade de Blumenau. Ser um atleta de Blumenau é algo único que a gente vê quando a gente sai. Pô, Blumenau, um dia eu quero vestir essa camisa. Na realidade, os Jogos Abertos, para mim, é o meu oxigênio. Eu vou passar deste mundo aqui e não vou ver nenhuma cidade ultrapassar Blumenau. É muito gratificante, emocionante representar Blumenau. O esporte sozinho não conquista. O esporte parado não vibra. O esporte sem lágrimas é triste. Porque o esporte é feito de gente, de superação. O esporte não tem limites nem meio termo. É ou não é. O esporte muda vidas, histórias e nações. Mais do que nunca faz sentir no peito de cada um a certeza de que na quadra, no campo ou na pista, tudo vai valer a pena. A dor vira pó. O sofrimento é deixado de lado. Cada segundo é uma eternidade. E é ali, naquele momento, que nós ouvimos o nosso coração. Blumenau 2013. O coração do esporte bate mais forte aqui. O lançamento dos Jogos Abertos essa semana no Teatro Carlos Gomes nos faz relembrar bons momentos dos Jogos Abertos desde seu princípio, em 1960, quando a competição nasceu na cidade de Brusque, quando Blumenau, das 52 edições disputadas até aqui, conquistou 39 títulos de campeão geral, e o fato de Blumenau ter sediado a competição aqui e voltar esse ano a ser sede está causando um positivismo, uma expectativa muito grande em relação a esse evento no mês de novembro. Eu recebo aqui no programa Meia Hora Esportiva o radialista, comentarista de esportes da Rádio Nereu Ramos, o Edmilson Luiz,
que está aqui para falar sobre o Metropolitano, o Blumenau, mas como blumenauense, imagino que você viveu e fica na expectativa também da realização dos Jogos Abertos. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui. Obrigado a você, Minolcio, né, por ter me convidado e realmente, assim, eu acho que é a grande expectativa, né, Minolcio? É o momento mágico do esporte amador no estado de Santa Catarina e, felizmente para nós, estará acontecendo em Blumenau essa edição. Aquilo que a gente vinha comentando, comentei muito na rádio isso, eu acho que precisa, né, de uma reformulação dos Jogos Abertos, tá? Principalmente com relação a algumas competições, algumas situações que acontecem dentro dos Jogos poderiam ser repensadas. Tá? Eu acho que, como presidente da FESPORT hoje, né, sendo blumenauense, o Vadinho, e ele vem nessa empolgação, a gente viu essa empolgação dele como presidente. Está bem motivado. Não, super, é o cara que levanta a bandeira e sai com ela realmente, né? Em prol, em busca sempre não diria dos melhores resultados, mas o melhor em si para a comunidade. Eu lembro dos Jogos Abertos, você mais ainda, tenho certeza, da época que ele deixava algum legado também para as comunidades, né? Exemplo principalmente de pistas, de ginásios, de situações assim. É uma situação que hoje a gente já não vê com tanta frequência, é dado um valor então. Mas enfim, isso fica no campo daí político, na discussão. Com relação ao esporte, eu acho que realmente é a grande festa ainda do esporte amador no estado. Edmilson, nós teremos rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A. Rodada que vai, claro, na medida em que os jogos acontecem, definindo também as posições na tabela de classificação. E esta semana, completando a 14ª rodada, 2 empates. Botafogo Internacional 3-3 e o jogo que terminou empatado também entre Atlético e São Paulo. São Paulo há tempo não ganha de ninguém. Vamos conferir aí os jogos do final de semana, neste sábado, Náutico e Fluminense, na Arena Pernambuco, 18h30, Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Também no sábado, 21 horas, Vasco da Gama e Grêmio. No domingo, 16 horas, teremos Corinthians e Coritiba, Portuguesa e Botafogo, Ponte Preta e Goiás, Flamengo e São Paulo. Esse jogo vai ser lá em Brasília. E um detalhe, Ponte Preta e Goiás terá no apito Weber Roberto Lopes, que está aqui na Federação Catarinense de Futebol. Criciúma vai ao Paraná, na Vila Capanema, enfrentar o Atlético. Enquanto que nos jogos das 18h30 deste domingo, teremos Internacional e Atlético Mineiro lá em Novo Hamburgo, Bahia e Santos na Fonte Nova. Campeonato Brasileiro de Futebol que tem na ponta de cima o Botafogo 26 pontos, Cruzeiro 25, Coritiba 24, Grêmio, Vitória e Corinthians 22, Atlético do Paraná e Internacional 21, Vasco e Bahia 19, na sequência... vem os outros posicionados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Está um pouco atrapalhada aí a classificação da parte 2 aí, que tem o Criciúma com 14 pontos, que tem a Portuguesa, que tem o São Paulo com 10, que tem o Náutico com apenas 8 pontos. O São Paulo, Edmilson, é o grande ponto negativo desse campeonato, no teu entendimento? Eu concordo, eu acho que é, Milson, até porque assim, o São Paulo fez grandes investimentos e esses investimentos não deram resultados. Exemplo disso, o Lúcio, que acabou sendo afastado, o próprio PH Ganso, né, Paulo Henrique Ganso, que também não trouxe resultados para o São Paulo, além da troca, né, dentro daquela metodologia do futebol brasileiro, daquela... coisa de não vai bem, troca treinador, enfim. O São Paulo até tentou, né, com o Ney Franco, trazer o Ney, que é um treinador com um pouco mais de peso, mas aí a gente, depois de um tempo, acabou sabendo também que teve problemas de bastidores. Né? E muitos, né? E muitos. E aí, de vaidade, né? E de vaidade. E aí mostrou talvez até um outro lado também, né, do Rogério Ceni, que é o grande líder do São Paulo, e que até no meu modo de ver é um jogador que já poderia estar se preparando para... A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que ele não se preparou para parar ainda. Né? E já estaria no momento, né, de repente. E lá na parte de cima da tabela, surpreende, por exemplo, o Coritiba entre os 4 melhores, o Botafogo na liderança ou é natural com 14 rodadas até aqui? Eu acho que é natural. O Botafogo, ontem, inclusive, o Botafogo perdeu, né, a grande oportunidade. Sofreu, não é que deixou, mas sofreu o empate do Inter aos 49 minutos. Do Fabrício. Aliás, foi um jogo que o Vitinho marcou 2, né, e o Escoco, que é o novo estrangeiro que joga no Inter, né, fez 2 para o Inter também. Então, assim, tem essa situação. Eu acho que o Botafogo vinha
já dentro do Campeonato Carioca, mostrando, e no ano anterior também, né, mostrando uma certa regularidade, manteve o seu treinador, né, muitos, apesar de não gostarem do Oswaldo, mas né, trouxe o Sidorf, que é o cara que realmente é todo esse equilíbrio na equipe do Botafogo. Então, eu acho que o Botafogo está aí, não me surpreende o Botafogo. O Cruzeiro é uma equipe veloz, é uma equipe jovem, que joga com muita velocidade e joga sempre numa vertical, sempre em direção ao gol. O que me surpreende é assim, e eu acho que para muitos, acredito até para você também, é o Coritiba. A gente vê como é que o Coritiba se comporta, chegando aí, vamos botar aí já, né, nas portas do primeiro turno, no retorno, para ver como é que se comporta com relação ao Alex, que é o grande maestro da sua Aliás, equipe. tu falasse 2 nomes importantes aí, Sidorf, beirando os 40, no Botafogo, o Alex... 36, né? Pouco mais ou não? Eu acho que é por aí, 36. O Zé Roberto. Esse sim, já 39 anos, né? Também. O Ceni, que nós falamos há pouco, tá? Exato. 40, mas esse estava aqui, né? Os outros foram repatriados. O Zé Roberto com um pouco mais de tempo, né? É para a gente ver como chamados, né? Velhinhos estão comandando ainda o nosso futebol. E aí a gente vai para aquele ponto de interrogação. O que está acontecendo com o nosso futebol? As jovens promessas não têm ficado, têm saído em virtude de valores financeiros que os clubes precisam para se manter, ou, né, está havendo uma entre-safra muito grande realmente na criação, no surgimento de novos talentos para o futebol brasileiro. É o ponto de interrogação que a gente tem, e a gente se pergunta a cada rodada, a cada jogo, porque assim, hoje um garoto se sai muito bem, 17, 18 anos, aí já é tratado muitas vezes pela imprensa como um grande craque. E aí, em 2, 3 partidas seguintes, a gente vê que ele não apresenta. E tem mais, aqueles que se destacam vão embora, como foi o Neymar, como agora recentemente o Bernardo, do Atlético Mineiro, o Fernando, lá do Grêmio. E por falar em jogadores já de idade no futebol, nós vimos agora na estreia do Blumenau na divisão de acesso contra o Internacional, Colorado Lajeano tinha o Heurão, que estava com 39 anos, está com 39 anos, tinha jogado na Ponte Preta. Aquele Luciano Amaral também já de idade, que jogou pelo Coritiba. Vamos ver os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, final de semana começando na sexta, né? Hoje, Avaí, Ceará, 19h30 na Ressacada, São Caetano e Boa Esporte lá no interior de São Paulo. Ainda nesta sexta-feira, os jogos das 21h50, Oeste e Joinville, em Itápolis, interior de São Paulo. Joinville continua errando sempre. A questão de substituir o técnico, trocou para pior. Esporte Atlético de Goiás, no sábado, 16h20, América Mineiro, América Potiguar, Chapecoense, Paraná, o grande jogo da rodada em Chapecó, ABC e Figueirense, Palmeiras e Paysandu, Guaratinguetá e Asa, e ainda Icasa e Bragantino. Virando a página, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, a segundona brasileira, tem na liderança o Palmeiras, 37 pontos, 2 jogos a mais em relação ao segundo colocado, que é a Chapecoense, tem 32. A Chapecoense tem 2 jogos pendentes com o América Mineiro e com o América Potiguar. O Sport tem 27, Paraná 26, América Mineiro 25, Figueirense 23, Boa Esporte 23, Bragantino e Joinville, Bragantino e Avaí com 22, o Joinville tem 21. Lá na zona do rebaixamento hoje, Guaratinguetá, Paysandu, América, Potiguar e ABC. Bom, nós teremos também, na sequência, no calendário da CBF, jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, mas destaque para a Série D, onde Santa Catarina também tem representantes. No grupo 7, vão jogar neste sábado às 16 horas em Nova Lima, Vila Nova e Santo André. E ainda em Itajaí, neste domingo, 4 da tarde, Marcílio Dias e Juventude. Folga a equipe da Penapolense. O Marcílio começou bem a competição e vem despencando. Confira aí a classificação. Que tem o Juventude líder com 12 pontos, o Santo André tem 10, Penapolense 9, Marcílio Dias 8, Vila Nova 7. Está dando a lógica nesse grupo aí, Denilson? Eu acho que está, Minus. Eu acho que é lógico, Juventude, uma grande equipe, Penapolense, que era, né, do grupo onde estava o Metropolitano, fizeram aquela transferência, em virtude até de classificação no Campeonato Paulista. Eu acho que vem a lógica. O Marcílio teve aquela situação de fazer aquela parceria com a LA Esportes, que não deu certo. Santo André é uma equipe também em crescimento. Então, eu acho que está dentro da lógica, realmente, Salem. Vamos conferir o grupo 8, o grupo do Clube Atlético Metropolitano, que esta semana dispensou o zagueiro Thiago Couto. O Lajadense, que é o adversário do Metropolitano, neste domingo à tarde, 4 horas, lá na cidade de Lajeado, substituiu o técnico. Mandou embora o Flávio Campos, que foi vice-campeão do Rio Grande do Sul com o time do Lajadense.
contratou o Benhur Pereira, que já treinou o Lajadense e que estava no Aimoré de São Leopoldo. Então o Londrina é o líder do grupo, tem 13 pontos, o Botafogo, que folga na rodada, tem 9, o Lajadense, que recebe neste domingo o Metropolitano, tem 8, o Metropolitano tem 7, o J. Malucelli, que joga no Estádio do Café às 3h30 neste domingo diante do Londrina, tem 6 pontos conquistados. Lógico que nós esperávamos o Metropolitano melhor, que começou, aliás, com vitória, estreou bem o Ribeirão Preto, mas agora vem despencando, perdendo jogos decisivos, né? E o pior, jogos decisivos dentro de casa, né? Nós tivemos aí o empate com o Lajadense depois de uma bela vitória lá em Ribeirão Preto, que não deixou realmente, eu acho que ali a equipe sentiu um pouco também, veio na sequência, né, a folga, enfim, e aí uma vitória meio que forçada, né? Aquela com o J. Malucelli. J. Malucelli, acho que ali, com relação até à estreia do Maurinho, que foi naquela partida, ele foi muito feliz em marcar o primeiro gol, deu uma dinâmica diferente na equipe, mas assim, é aquele altos e baixos que o Metropolitano vem apresentava já dentro do Campeonato Catarinense e continua apresentando dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes da vitória para o J. Malucelli, aqui no fechamento do turno, o Metropolitano perdeu uma partida lá para o Londrina, onde, a meu juízo, foi talvez com aquela partida em Curitiba com o J. Malucelli, as suas piores apresentações do campeonato. Foram. Ainda lá em Londrina ele ainda conseguiu, porque ele foi um projeto de empatar a partida, né? Ou seja, de... jogar com o regulamento debaixo do braço. Jogar com o regulamento debaixo do braço, de jogar realmente na chamada retranca mesmo, né? Dentro do futebol, como se diz. Mas se tivesse forçado aquele jogo, teria tido uma sorte melhor. Com certeza, porque no final, tomou o gol e faltava 7, 8 minutos para terminar a partida. Aí colocou, o técnico Abel fez algumas alterações, uma delas o Ederson, ele teve uma oportunidade ali escancarada, faltando com 46 minutos, 47 minutos de jogo, né? Pois é, essa mudança de técnico no Lajadense, porque o Lajadense andou tropeçando também nos últimos jogos, a dispensa aqui do Thiago Couto, quem é que acertou? Ou tem que esperar a bola rolar? Eu acho que nós vamos ter que esperar a bola rolar, Minoso, para ver quem é que fez o correto. A direção do Metropolitano ou a direção do Lajadense. Na realidade, as duas equipes, ou as duas direções de futebol, resolveram criar um fato novo dentro das suas equipes, né? O Metropolitano dispensando o Thiago Couto, que é uma coisa que não consegui digerir isso ali, não consegui interpretar o que a direção de futebol quis com a saída do capitão da equipe. Poderia ter saído vários outros, ou qualquer outro jogador, mas o capitão da equipe você não imaginaria, né? Ninguém imaginava dentro daquilo que estava acontecendo no Metropolitano. Lá na cidade de Lajeado, Lajadense, a direção também, exemplo do Metropolitano, se reuniu na segunda-feira e comunicou a direção aliás, toda, né, comissão técnica, ela estava liberada, ou dispensada, como queira. Então, assim, no domingo é que a gente vai ver qual fato criado que vai gerar uma reação e vamos ver o resultado dessa reação dentro de campo. E o Benhur, que estava no Aimoré, conseguiu acesso esse ano, em 2011 levou o Lajadense de volta à primeira divisão. Então ele tem uma relação muito próxima lá com a torcida e com o clube. E é um treinador experiente dentro daquilo que se vê, né? Porque assim, convenhamos, né? O Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato nivelado por baixo. Uma outra equipe é que sai diferenciada dentro do campeonato com nível técnico diferente. Bom, o próprio exemplo é o grupo do Metropolitano. Acho eu que o Londrina é a equipe mais qualificada em termos individual e também hoje dentro de um conjunto. E no restante todo mundo corre por igual. Então assim, um treinador com uma boa passagem deve dar resultado. E o Londrina perdeu alguns jogadores que foram negociados com clubes do futebol de São Paulo. Agora teremos também, claro, nesse final de semana, a sequência da divisão de acesso, que é a competição onde o Blumenau participa. Aí estão os jogos agendados para o final de semana. Neste sábado, às 3h30 da tarde, no estádio do SESI, com o Edson da Silva no apito, tem Blumenau e Jaraguá. Teremos ainda Maga e Curitibanos neste domingo. Na segunda-feira, vão jogar Navegantes. Repetido aí, Navegantes joga em casa. E o Pinheiros, na terça-feira, pega o Barra. São os jogos programados para este final de semana. Então vai folgar o Internacional de Lages, né, na competição. E tem o Jaraguá como líder, ao lado do Pinheiros e do Inter com 6 pontos. O Oeste tem 3. Né? E nós temos o Blumenau com 3 pontos. Também o Barra não pontuou. O Curitibanos também não. O NEC e o Maga também não pontuaram. Então, aí esse jogo do Navegantes é com o Oeste, o Maga que recebe o Curitibanos.
O Blumenau estreou em casa, perdeu para o Internacional, 1.500 torcedores voltaram a abraçar o velho ou o novo Blumenau. Jogou em Itajaí, venceu o Barra e agora a expectativa de um grande jogo nesse sábado. Eu não diria a participação em si na competição, mas, Edmilson, em relação ao Blumenau voltando, seja o velho ou um projeto novo, o que representa isso, no teu entendimento? Olha, Vinicius, eu acho que representa assim, o anseio, né, de uma torcida que já era órfão, né, do Blumenau, se manifestou por diversas vezes que queria o retorno do Blumenau ao esporte aqui na nossa cidade, né, vê-lo em campo novamente com a camisa. Então, assim, eu acho interessante, embora eu acho que o fato financeiro é que vai nos dizer, né, essa sobrevida tanto do Blumenau, eu acho que é salutar, de certa forma, essa concorrência entre o Blumenau e o Metropolitano, o Blumenau vindo, mas me preocupa o lado financeiro, a situação de como vai se estruturar o Blumenau financeiramente para dar suporte a um campeonato deficitário, um campeonato, de certa forma, com equipes muito ruins, campos ruins, com arbitragens ruins, como o Blumenau vai suportar isso tudo. Para o torcedor está sendo uma festa e uma grande alegria. E o Blumenau teve os 2 confrontos em casa, são 2 pedreiras. Teve o Inter e agora tem o Jaraguá. 2 equipes também que vieram qualificadas assim para subir a segunda divisão no próximo ano. E domingo, depois do jogo contra o Barra, lá na cidade de Itajaí, o técnico Giovanni Nunes já falava, olha, ganhamos, mas o time não me convenceu, tem que melhorar muito, para o presidente Corsini falava nisso. Essa semana que passou, a Federação Catarinense reuniu dirigentes de clubes da primeira e da segunda divisão do futebol de Santa Catarina para projetar a Copa Santa Catarina, que terá, nesse primeiro momento, pelo menos assim foi definida, a participação de 13 equipes, né, e a competição começa em outubro. No grupo A estão Concórdia, Porto, Canoinhas e Caçador. No B, o Atlético de Ibirama, o Metropolitano, o Jaraguá e o 15 de Indaial. No grupo C, Marcílio Dias, Guarani, Hercílio Luz e Imbituba. Lá na fase decisiva vai entrar o Joinville também. Quem ganhar a Copa Santa Catarina terá uma vaga assegurada na Copa do Brasil no ano que vem. E, claro, se for um dos times que não estiver em uma das divisões do futebol do Brasil, garante vaga também para a Série D. Falavas na condição financeira de se organizar o campeonato. Essa Copa Santa Catarina, ela tem sido deficitária. Esse ano, unindo as 2 divisões, vai melhorar? Eu acho que não vai melhorar porque, apesar da federação ter dado um apoio, não vai ter pagamento de arbitragem também, vai continuar sendo deficitário, não atrai o torcedor. O Joinville vai entrar no quadrangular final, já. Até porque já entra com um calendário, de repente, dependendo do ranking nacional hoje, né? Então, não acredito, viu, Mendoza? Bom, o programa está chegando ao final, te agradeço pela visita aqui, vamos conversar em outras ocasiões mais sobre o futebol, sobre o esporte amador da nossa cidade e nos encontramos em Lajeado então, você pela Nereu e eu pela Blumenau. Com certeza, Milos, para mim foi um prazer imenso estar aqui, né, revendo antigos colegas, né, de trabalho, vendo a nova estrutura da Câmara Legislativa, por sinal está muito bonita. E assim, com certeza, nos vemos lá no Sul e esperamos, né, vir de lá com uma vitória para a alegria do torcedor do Blumenau. Edmilson Luiz, comentarista esportivo da Rádio Nereu Ramos, participou conosco hoje do Meia Hora Esportiva, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Nova edição do Meia Hora Esportiva, segunda-feira, 1h da tarde. A todos, um grande abraço, bom final de semana.